Olá, eu sou Cláudia Fernanda, professora de Ciências da Rede Municipal e a gente hoje vai buscar relembrar, buscar o nosso conhecimento, tudo aquilo que nós guardamos aqui na nossa cabecinha lá do ano passado. Lembra? Nós vamos buscar lá na nossa memória tudo aquilo que ficou guardado, para que a gente comece esse ano já buscando forças para saber mais. Vamos lá? Bom, para começar, lá no 7º ano nós falamos de seres vertebrados e invertebrados. Quem são esses seres? Como que eles se organizam? Para que eles servem? Como eles nos ajudam? Será que já é hora de relembrar? Vamos buscar esse conhecimento que está lá guardadinho. Vamos trazer ele à tona e relembrar tudo que nós aprendemos. Bom, olha só, nós também falamos sobre a poluição do solo. Como que a gente tem feito para poluir? O que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Até que ponto nós podemos ajudar para que o solo que nós estamos dependente deles, não fique aí tão poluído? É nossa responsabilidade. O que mais nós vimos? Será o que mesmo que nós estudamos? O que é isso de biomas? Como que isso interfere na minha vida? Até que ponto esse bioma está ligado na minha rotina, no meu dia a dia? O que mais? Nós falamos de taxonomia. O que é isso de taxonomia? Para que ela serve? Quem inventou isso? Bom, nós dissemos que tudo se dividiu em 5 reinos. Que reino é esse? Como que esses reinos conseguem trazer toda uma organização para o nosso meio ambiente? Até que ponto um depende do outro? Nós aprendemos isso. Será que lembramos? Bom, falamos mais de quê? Das adaptações que cada ser vivo traz consigo para conseguir sobreviver nesses biomas, nesse meio ambiente. O que mais nós aprendemos? Vamos lá começar? Nossa, a primeira coisa que a gente está lá, de muito lá atrás e que a gente precisa buscar para que a gente não se perca, são os biomas. Quem são esses biomas? Onde eles estão? São só situações soltas dentro do nosso país? Não. Os biomas, eles estão agrupados por regiões e nestas regiões eles trazem consigo características tipo, se o clima é seco, se as plantas são de porte alto, médio, se eu tenho um ambiente pantanoso, com presença de muita água. Tudo isso são os biomas com suas características. O que mais será que nós podemos lembrar? Bom, poluição dos solos. Nossa, isso tem que fazer parte do nosso cuidado. Não podemos destruir o meio onde nós vivemos. E o solo, ele traz para a gente uma condição de sobrevivência. E se nós o poluímos, vai chegar um ponto que nós não vamos ter de onde tirar mais nada, nem mesmo o nosso alimento. Como que acontece tudo isso então? Quais são os cuidados que eu preciso ter? Bom, quando o solo está bacana, com os nutrientes tudo dentro da limitação necessária, as plantas agradecem. Quando chove, eu não perco nenhum nutriente. Mas, se eu jogo restos de lixo em qualquer lugar, se eu não dou um destino correto para o lixo, se eu não sei cuidar deste espaço, eu vou ter problemas, porque ele vai me responder. Não custa nada carregar a embalagem da pipoca, a embalagem do meu picolé, até o cesto de lixo e colocar no lugar devido. Em casa, devemos aprender a separar
o que é seco do que é úmido, para facilitar a vida das pessoas que coletam esse lixo, para que o destino dela chegue no lugar correto. Então, esses são os meios de prevenção. Hoje, os nossos rios sofrem com todos os restos que nós jogamos nele. E as águas também poluem o solo, porque ela traz essa sujeira para dentro do solo. E com isso nós perdemos muito com esta poluição. Outra coisa que a gente precisa, sim, de um pouquinho de puxar da memória. Quando a gente falou da taxonomia. Nossa, que palavra esquisita! Para que ela serviu? Quem foi que inventou isso? Bom, quem pensou nisso tudo foi um carinha muito estudioso chamado Linneu. Lembram dele? Ele pensando, olhando para todos os seres que estavam no meio ambiente em que ele estava inserido, ele disse: poxa, cada serzinho desse tem que receber um nome. Como que eu faria isso? Ele também pensou, cada ser desse precisa ser agrupado, ser trazido para um grupo com as características próprias deles. Então, o que ele fez? Ele, mais que depressa, colocou cada ser vivo no seu grupo, com as suas características devidas, e organizou tudo isso. E aí ele fez uma classificação. E dentro dessa classificação ele resolveu nomear. Como que é dar nome? Nós não temos o nosso nome que nós recebemos? Pois é, os seres vivos também têm. Independente se ele é um bicho, ou se ele é uma planta, ou se somos nós seres humanos. Recebemos o nome científico. E como que a gente escreve isso? O primeiro nome deste ser, ele é grafado, ele é escrito com a primeira letra maiúscula e o restante no minúsculo. Já o segundo nome, ele é todo escrito em letras minúsculas. Uma outra coisa que é legal de lembrar, se nós vamos informar o nome deste ser, ele tem que estar em destaque. Então, ou ele é grafado em negrito, ou em uma letra tombadinha, que a gente chama de itálica. E assim, Linneu simplesmente organiza todos os seres em seus devidos grupos. Bom, como que ele fez isso? Quais foram essas características? Ele vai olhar a quantidade de pernas, se são aladas, se são seres que conseguem perceber o espaço onde ela está através de sensor, como que é a pele desse animal, como que é a textura da folha, da gramatura desta planta. Tudo isso ele traz como ideia. E aí, lá na frente nós vimos que esses seres, eles se adaptaram ao meio em que eles estavam para poder conseguir sobreviver. Que tipo de adaptação eles sofreram? Bom, primeiro, alguns se adaptaram para um meio muito frio. Como que seria esse bichinho? Ah, não tem nada de pelo, né? Não tem pelos, tranquilo? Não. Se ele vai sentir frio, se ele estiver sem pelo, então ele tem que ter uma camada grossa de gordura, tem que ter uma pele grossinha, tem que ter muitos pelos. E a coloração desse pelo também tem que ajudar ele a se camuflar para que ele não seja predado. Mas isso falando do bichinho lá do frio. E o pobrecinho do calor? Como é que será que era? Como que ele se adaptou para tudo isso? Então ele tem a pele mais organizadinha com isso para poder não transpirar tanto e desidratar. Ele vai estar sempre com uma pele, uma tonalidade mais propícia também para o meio aonde ele está inserido. Outras coisas são a maneira com que eles se alimentam. Como que uma ave se alimenta? Nós temos milhares de tipos de aves. E essas aves, elas têm patas
e tem bicos diferenciados, tanto para se posicionar nos galhos das árvores ou aonde ela estiver empoleirada, como bico também para facilitar o alimento. Então, tudo isso trouxe a taxonomia e as adaptações necessárias para cada ser vivo dentro do meio ambiente. O que mais a gente precisa lembrar? Bom, a coloração. Então, se eu tenho um bichinho que consegue se camuflar, ele também vai ficar bem mais, com a vidinha dele bem mais facilitada. A defesa dele é maior, ele vai conseguir sair do predador com mais facilidade, ok? Bom, vamos pensar lá nos reinos. Lembra que Linneu organizou estes reinos? Como será que ele organizou esses reinos? Bom, nós temos então 5 reinos. E aí ele colocou cada um dentro desse reino com suas devidas características. Número de células, se é um ser pluricelular, se é um ser unicelular, se ele é heterotrófico, se ele é autotrófico. E aí ele falou dos 5 reinos, que são quem? Os Monera, o reino Animalia, onde nós estamos inseridos, o reino Plantae, o reino Fungi, o reino Protista. E aí todo mundo ficou no seu devido lugar e organizado. Em qualquer parte do mundo a gente consegue classificar e achar de onde este serzinho é endêmico, de onde que ele acontece, onde que a vidinha dele é mais fácil de ser vista de uma maneira tranquila, que ele consegue se privar do predador, certo? Bom, e aí nós vimos que nós temos seres invertebrados. Uma quantidade vasta, muitos seres, nomes compridos que a gente não tem muitas, né? Nossa, vai dar um nó na língua. Equinodermos, plateumintos. Nossa, professora, é muita informação, é muita coisa, né? Não, são bichinhos bem tranquilos que a gente consegue associar no nosso dia a dia. Alguns são microscópicos, outros macroscópicos. Alguns servem para o nosso alimento, outros causam danos à nossa saúde. Então, estes são seres invertebrados. Também tem alguns que colorem o nosso meio, como as borboletas, né? Alguns besourinhos coloridos. Todos eles têm a sua função no meio ambiente e estão inseridos em um grupo. Dentro dos invertebrados, o maior grupo são os artrópodes, aonde a gente tem lá as borboletas, os besouros, das mais variadas formas e cores. Bom, nós falamos também dos animais vertebrados. Quem são os vertebrados? Nós somos em 5 grupos. Olha só, nós vamos ter os répteis, que aí nós temos um grupo bem vasto também, mas nós vamos ter peixes, mamíferos, aves e anfíbios. Existem alguns seres que nem foram classificados ainda, mas que pertencem a este grupo. Bom, para poder a gente completar toda esse nosso relembrar, nós vamos buscar na nossa bibliografia. E para acessar nossas atividades, acesse a plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular no código que aparece no canto da tela, se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV e até breve!